tem o resultado final, o encaminhamento final da reunião. Obviamente, o ministro Haddad ainda submeterá ao presidente da República, mas nós evoluímos muito no sentido de separar da MP 1202 os temas relativos à desoneração, reoneração, aliás, rebatizado pelo senador Cid Gomes, né, como rebatizado como Previdência sobre faturamento, né, ao qual quero agradecer também ao senador Cid Gomes. Então, evoluímos no sentido desse tema ser separado do âmbito da medida provisória 1202. E o restante dos temas ser enfrentado no âmbito da medida provisória. Per-se a parte da desonação relativa aos municípios e a parte relativa às compensações tributárias que estão no eixo da MP 1202. Houve, no âmbito das lideranças presentes, um acordo no método, no encaminhamento dessa natureza. Na reunião, o tema da medida provisória 1202 foi trazido como um tema, né, que causou um ruído muito forte com o Congresso Nacional. Foi discutido tanto o conteúdo da medida provisória quanto a forma, né. O Congresso debateu durante 10 meses a desoneração, chegou-se a um resultado, foi votado por ampla maioria, foi vetado, o que é competência e prerrogativa do governo, foi derrubado o veto e ficou claro na mesa, conforme encaminhado, né, pela liderança, de que esse tema não estava sendo bem recebido pelo Congresso. Era uma forma de se tentar impor uma agenda, e o projeto de lei, esse sim, seria o melhor caminho por pressupor diálogo, debate e votos. Então, ficou muito claro, e me parece que esse é o encaminhamento que foi levado, que tentar refazer decisão do Congresso Nacional, tendo que se respeitar a decisão soberana do plenário por medida provisória, não seria o melhor caminho. Houve a compreensão do ministro, ele levará esse tema ao presidente e se espera até o final da semana, né, que haja uma possível revogação desse trecho da medida provisória para ser substituído por PL, até porque a desoneração ele é um tema que dialoga com a vida real do cidadão brasileiro. Ela trata de menos impostos para quem produz, trata de mais empregos para quem trabalha. É por isso que tem um apoio da sociedade e teve a ampla maioria dentro das casas do Congresso Nacional. Até o fim desta semana? Foi o encaminhamento dado pelo ministro que até o fim da semana, até o fim desta semana, terá uma posição final com um provável encaminhamento de um PL para substituir o trecho da desoneração na medida provisória. Teve encaminhamentos na reunião a favor dos municípios, outros argumentos contrários. Essa, claro, é uma decisão que caberá ao final do PL, né? Da mesma forma como o PES teve argumentos favoráveis ao PES, teve os outros argumentos diferentes. O ministro, inclusive, disse que vai abrir todos os dados de forma pública das renúncias que houveram. Esse é um argumento que ele também se comprometeu conosco e deixou, né, bem claro, amplo. E essa abertura dos dados irá conduzir ou não a linha de ação. Então, acho que essa decisão final caberá ao presidente, tanto no PES quanto nos municípios. Houve defesa de argumentos favoráveis e também argumentos divergentes por parte do ministro. E ele disse que a melhor forma de dar transparência é abrir os dados de todos aqueles que foram beneficiados com renúncias, até porque essas renúncias foram informadas, né, pelos próprios beneficiados, para se dar conhecimento. Então, é um tema latente ainda dentro do Congresso. A gente sabe que existem defensores. Eu, particularmente, né, tenho essa posição, porque votamos a favor do PES, mas é um tema que, claro, ficará para a decisão final do presidente. O ministro relatou esse episódio para nós. Certa feita, recebeu uma denúncia sob anonimato de que existia fraude em relação a isso. Ele recebeu essa denúncia. Essa denúncia ainda carece de averiguação, ainda carece de confirmação. Enfim, isso é algo que não é o mérito. O mérito em relação ao PERS é o seguinte: do déficit nominal deste ano, 13 bilhões foi em relação ao PERS. Nós temos uma circunstância que na reedição da medida provisória do PERS,
havia sido dito nas conversações que o custo do PERSE ia ser algo em torno de 4 bilhões. Enfim, nós fechamos em 17 bilhões o custo do PERSE. Essa é a realidade, essa é a razão concreta que é necessário ser revisto. A questão, e como foi dito pelo líder Efraim, esse tema será exposto, todos os números e dados que a Fazenda tem, será transparentemente exposto para todos, e do porquê o governo edita a revogação do PERSE, a reedição do PERSE em novos termos nessa medida provisória. Essa é a possibilidade. Ter uma nova medida provisória retirando a questão da desoneração. Esta é uma das possibilidades. A outra possibilidade é encaminhamento do projeto de lei, só com o tema desoneração, reoneração, né, e o restante dos temas continuar no âmbito da medida provisória e nós instalarmos o quanto antes a comissão mista da medida provisória e o relator na comissão mista separar o tema da desoneração. Até o final dessa semana, deve ter a palavra final do presidente da República sobre o melhor encaminhamento em relação à MP e em relação à medida provisória, em relação ao projeto de lei de urgência constitucional. O próprio Ministério da Fazenda o líder Efraim será ouvido sobre isso, vai encontrar a melhor forma que possa chegar perto dos 17 setores, do que reivindica os 17 setores, e da necessidade fiscal que o governo tem.